Hello, people! Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa assunto da nossa quarta unidade, que estão no capítulo 7 e no capítulo 8, tá? Esses capítulos são os últimos capítulos que nós iremos ver para a nossa última avaliação, certo? Do nosso semestre. E nós vamos iniciar o Present Perfect Simple, tá? Que é o presente perfeito na língua inglesa. Não é difícil, vamos ver como ele é utilizado. O presente perfeito ele é formado pelo simple present do verbo to have e has. Lembrando, have eu uso com a primeira pessoa do singular e as terceiras do plural. E has eu utilizo somente com as terceiras pessoas do singular. He, she e it. Então, para o presente perfeito, nós vamos estar sempre utilizando o verbo have, que é o verbo ter. Mais o particípio do verbo principal, mais o passado do verbo principal. E vai entrar os verbos regulares e os verbos irregulares de novo. Então, vocês precisam estar atentos. Vale observar que o particípio dos verbos em inglês será formado no caso dos regulares, pelo acréscimo da partícula ed, t ou ied. Já os irregulares possuem formas próprias, né? Os irregulares, eles mudam de escrita, lembra? Então, vocês vão ter que voltar para o passado simples, né? Dos verbos regulares e verbos irregulares. Como eu disse para vocês, um assunto, ele chama o outro. Então, é preciso estar sempre atento. Normalmente, o presente perfeito indica uma ação que ocorreu no passado, sem tempo definido sem ter reflexo no presente. Por exemplo, como assim, professora? O presente perfeito, ele indica uma ação que foi no passado, mas continua sendo. E também ele não diz o tempo que acabou, certo? Quando eu digo assim, eu tenho estudado muito. Eu tenho estudado desde 2008. Se eu não tenho fim nessa frase, é porque eu continuo estudando. Então, o presente perfeito é uma ação que começou no passado, mas que continua ainda no meu presente, tá? A estrutura do presente perfeito utiliza a seguinte forma, sujeito, que é os pronomes, ou são os pronomes, ou nome. O verbo have e has, como eu disse, o have é usado para a primeira pessoa do singular e a segunda do singular, I, you, e as terceiras do plural, they, you e we. Já o has é usado apenas para terceiras do singular, he, she e it. Mas no verbo principal, no passado do particípio. Se ele é regular, vocês vão ter que colocar o T, ET e ET e olhar a regrinha para utilizá-los. Se o verbo é irregular, vocês vão ter que usar o passado do particípio. E o passado do particípio está na nossa, naquela tabelinha dos verbos irregulares, certo? Só que nós não vamos usar o passado, nós vamos usar o passado do particípio. Lembra que eu disse, vocês vão ter a primeira coluna, que é o verbo no infinitivo, a segunda coluna, que é o verbo no passado, dos verbos irregulares, que a gente utilizou para usar no passado simples, e a terceira coluna, que é o passado particípio. E eu disse a vocês só vão utilizar esses verbos no passado do particípio no nono ano, junto com o presente perfect e o passado perfect, ok? Chegamos ao nono ano. Aí tá, o nosso present perfect. Depois vai vir o nosso past perfect, tá? Então, eu vou botar exemplos para vocês, essa frase está no present perfect. Por que está no present perfect? Porque eu estou usando has e o verbo é com i e et no final. Então, isso quer dizer que ele é um verbo irregular. Ou um verbo regular, né? Se ele fosse irregular, ele mudava de forma.
Então, ó, Julia was studying history. Julia estudou história. Pessoal, tá dizendo o ano que ela estudou, a semana passada que ela estudou, o dia que ela estudou no passado? Não. Então, Julia estudou história, então ela estudou e continua estudando. Agora, se colocasse assim, ó, Julia estudou história em 2020. Aí isso já é passado, porque tá trazendo o tempo que Julia estudou. E essa frase, se eu disse Julia estudou em 2008, história, não teria o has, tá? Porque eu só coloco o has para dizer que o passado aconteceu em determinado momento, mas não está dizendo o momento que foi estudado. Tá certo? Eu posso traduzir também Julia estudou história ou Julia tem estudado história. Seria outra tradução. Eu posso traduzir o verbo também, o verbo has, tá? Julia has studied history. Julia estudou história ou Julia tem estudado história. Fica a critério de vocês na tradução. Certo? You have come to Europe. Você foi à Europa. Quando você foi à Europa, gente, está dizendo o tempo determinado ou você tem ido à Europa. Olha, Marcos tem ido à Europa. Eu sei que é passado devido ao verbo, né? Mas eu não disse o ano que ele foi, eu não disse se foi há 4 anos atrás, se foi em 2010, certo? Eu estou dizendo que ele foi à Europa. E eu posso traduzir também, ó, você tem ido à Europa. Se ele tem ido, ele continua indo, tá certo? Esse é o present perfect na língua inglesa. O presente perfeito pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e continuam até o presente. Como eu disse para vocês, pessoal, o presente perfeito ele indica que está no passado, mas que esse passado ainda continua existindo, tá? Por exemplo, she was working in the hospital since April. Ela trabalhava ou ela tem trabalhado no hospital desde abril. A professora aí está dizendo o tempo, né? Está dizendo que foi em abril, mas eu estou usando uma conjunção since, desde, tá? Então quer dizer que ela trabalhou desde abril e ela continuou trabalhando. É um passado que está no presente dela, certo? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? I have exercised in the Green Lottery. Eu tenho me exercitado na academia ultimamente, tá? Eu tenho, ou eu me exercito na academia ultimamente. Tanto faz eu traduzir com verbo ou não, certo? Mas na tradução tem que estar o sentido de que ele fez aquela coisa no passado e ainda continua fazendo. É isso que é o presente perfeito. Tá certo? O presente perfeito é usado também para indicar uma ação no passado que vem se repetindo até o presente. Isso eu já falei também para você, tá? Frequentemente, ele faz aquilo sempre. E para isso nós precisamos usar advérbios de frequência, tá? Que vai colocar mais ainda a frase no presente perfeito, tá? E quais são esses verbos de frequência? Always, ever, lottery, often, recently, frequently, certo? E assim por diante. Como também vocês podem usar conjunções, como since, que quer dizer desde. E tem outras, tá? Aqui são alguns exemplos ainda, né, de frases no presente perfeito. I have been to Brasília. Eu estive em Brasília. Eu fui a Brasília. Mas eu não estou dizendo o tempo, né? Eu tenho ido a Brasília e assim por diante. Tá certo?
Quando ocorreu a ação de ir a Brasília, não foi mencionada a hora, o dia, o mês ou o ano em que ela foi. Portanto, não se sabe quando ocorreu a ação, ou seja, a ação ocorreu em um tempo definido no passado e continua acontecendo. Isso é o presente perfeito. O presente perfeito é como todos os tempos verbais, tá? Nós usamos na afirmativa, negativa e na interrogativa. Chamamos isso de formas. Quando falar de formas, dentro da gramática dos verbos, nós chamamos de afirmativa, negativa e interrogativa. Então, na afirmativa, usamos sujeito, que é o substantivo ou o artigo, ou o pronome, perdão, o verbo have e has, de acordo com o sujeito, e o passado particípio do verbo regular ou irregular. Lembrando, se for regular, usar a regrinha do ter, é ter e é ter. Se for irregular, usar o verbo no passado do particípio, que está na terceira coluna dos verbos irregulares no livro de vocês. Na negativa é a mesma forma da forma afirmativa. Nós vamos incluir o not depois do verbo have ou has. Na interrogativa, o verbo have ou o verbo has, ele inicia a frase, tá? De acordo com o sujeito. E não esqueça, o verbo regular ou irregular. Aqui é uma tabelazinha dos verbos irregulares, como eles ficam, né? Quando são utilizados no passado e no presente perfeito, tá? Presente, o verbo take, toque no passado, e tente, que é o verbo irregular que está na terceira coluna, tá? Eu uso com have ou has. E assim por diante com todos os verbos, tá? Aqui são só verbos irregulares, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma tabela dos verbos irregulares, tá? Mas se vocês têm eles completos no livro de vocês. Se eu não me engano, é na página 143, por aí, certo? Dê uma olhadinha e comece a estudar. Presente perfeito dos verbos regulares. Olha que já muda, ó. No passado é de e é de ou de. E no presente perfeito, de é de ou é de, não multiplica. Não é como nos irregulares, que os verbos são modificados, tá? Então, no presente perfeito, vocês vão utilizar muito os verbos regulares e irregulares. Aí tem atividade para vocês no livro, página 96, 97, 106 e 107, 114 e 115. Muita atividade para vocês praticarem, tá? Estudem, pessoal. E uma dica, estudem muitos verbos, porque vocês vão precisar. Vou deixar essa mensagem. Happy Thanksgiving Day, que quer dizer Feliz Dia de Ações de Graça. Não é nossa cultura, mas é a cultura norte-americana dos Estados Unidos, e nós estamos estudando, e eu queria que vocês soubessem, porque essa cultura, né, o Thanksgiving, ele é sempre no mês de outubro, tá bom? Um beijo e bons estudos.